Rehá põe em prática um plano para separar a Karsu do Átila com a ajuda da filha. Ele chama o Átila e pergunta se foi por essa mulher velha, cheia de problemas e com 3 filhos que ele deixou a linda irmã dele. Ele completa que nem sente mais atração por ela. Chevidete pede para o Átila não fazer isso, mas é tarde demais. Ele dá vários socos merecidos no Rehá, mas era exatamente isso que ele queria. Chevidete segura o Átila e Caçu aparece e entra em desespero, gritando e perguntando o que pensa que está fazendo. Está agindo como um maníaco. Rehá continua seu showzinho jogado no chão, se fazendo de coitado. Átila tenta explicar, mas Caçu não deixa. Ela carrega o Rehá junto com a Tilsim, que sai gritando que odeia ele. Tal pai, tal filha. Karsu faz curativos no rosto do mentiroso enquanto ele chama o Átila de assassino e pede pelo amor de Deus para ela voltar para ele e se afastar daquele homem. Ele conta que não está mais com a Randê, mas, para variar, mente que foi ele quem pediu para se separar porque ama Karsu, do jeitinho que a Lali instruiu ele. Tio Sim fica atrás concordando com tudo. Quando elas vão para casa, Karsu vê Átila no jardim e vai falar com ele. A filha pede para ela não ir falar com aquele homem, mas ela manda a menina para casa e vai assim mesmo. Karsu enfrenta o Átila e pergunta se ele é doente. Como pôde fazer isso na frente da filha dela? Ela fala um monte para ele, que só responde que nem tudo é como ela pensa, e mostra um vídeo de câmera de monitoramento no celular que revela todos os insultos do Rehá para ela. A Karsu assiste com os olhos arregalados, em silêncio, e o Átila diz: Ninguém fala da mulher que eu amo desse jeito, sem pagar por isso. Deixe ele ficar feliz porque apanhou. Esse era o plano dele. Mas você tomou a decisão de não acreditar em mim. Isso é o suficiente para mim. Acabou entre nós. Karsu responde assustada: O quê? E ele completa: Não consigo estar com alguém que não confia em mim, tendo que me desculpar o tempo todo sem estar errado. Acabou. Karsu fica olhando em choque ele entrando em casa, e a gente fica com aquele aperto no coração junto com ela. À noite, Karsu chega em casa e a mãe dela fica aliviada, dizendo que ligou várias vezes e que estava preocupada. A Karsu explica que precisava organizar a cabeça e saiu para dar uma volta. Tio Sim pergunta com raiva se a mãe vai continuar vendo aquele homem que bateu no pai dela. A Karsu pede para ela parar e manda a menina para o quarto, mas a mal-educada grita que está cansada antes de subir correndo. A Feliz pergunta se o Rehá realmente apanhou na frente da filha e a Karsu conta que sim, mas não foi como ela pensa. Irmak fala que ele bem que merecia, e Karsu concorda. A mãe delas fala para Karsu se afastar do Átila, e ela conta que mesmo que não queira, será obrigada a fazer isso, agora que ele terminou com ela. Karsu conta que viu as gravações da câmera de segurança e o Rehá ofendeu muito ela, por isso o Átila não aguentou. Era tudo parte de um plano dele. Feliz fica passada. Na casa do Rehá, o encostado está reclamando porque Randê foi embora. Lali está em Amsterdã e Karsu pediu o divórcio. Agora não tem nenhuma empregada para fazer comida para ele. Ele come aliviado, acreditando que o assunto Átila está encerrado. De volta na sala, Karsu respira fundo e anuncia que demorou para voltar porque estava pensando bem no que faria e chegou a uma conclusão. Vai pegar as crianças e se mudar para a casa do pai. A Feliz e a Irmak gritam ao mesmo tempo, em choque, dizendo que enlouqueceu. Mas Karsu explica o plano para se livrar desse homem de uma vez por todas. O que o Rehá mais quer é que ela volte, faça comida, cuide dos filhos, passe roupa e limpe a casa enquanto ele aproveita a vida. Ela quer mostrar para ele que isso não vai acontecer. Feliz acha imprudente e desnecessário, mas Karsu diz que vai provar que a antiga Karsu não existe mais. Ele não vai aguentar e ela vai se livrar dele de vez. No quarto, ela chama as crianças e explica que houve um mal-entendido entre o pai e o Átila, e que, como a Tilsim está infeliz em casa, vão se mudar para a casa do pai deles. As crianças comemoram e saem pegando brinquedos animadíssimas. Enquanto isso, o Átila desabafa para o Chevidete que a Karsu mais uma vez julgou ele. Está cansado de ter que se explicar e se desculpar o tempo todo. O amor precisa de confiança. Toda hora aparece um obstáculo e ela não acredita nele. Então, acabou.
Nessa hora, ele ouve um barulho e os dois vão espiar na janela e veem a Carsu indo com as crianças de mala e cuia para a casa do Rerá. A campainha toca, o Rerá abre a porta e abraça as crianças, mas olha para Carsu com uma mistura de desconfiança e triunfo. Lá dentro, ele pergunta se ela bateu a cabeça. Não consegue acreditar que deu tudo certo tão rápido assim. Ela mente que percebeu que foi injusta com ele, mas impõe as regras. Vai dormir no quarto com o Denis. O Rerá protesta, dizendo que se fizeram as pazes, quer a antiga vida de volta. Carsu responde que está ali pelas crianças e que ele deixe ela se acostumar. E o Rerá engole a condição, achando que é só questão de tempo. E aí a Carsu começa a pôr seu plano em prática. Pede uma soda com limão, com gelo, em copo de vidro. E o Rerá vai para a cozinha todo feliz, dançando e cantando, completamente convencido de que reconquistou a esposa. Na mansão do Hassan, ele está escrevendo uma carta para Feliz, expondo seus sentimentos, quando o Dilaver entra e informa que ela colocou as casas à venda por causa da dívida que o Adnan deixou para Irmak. O Hassan diz que tem pena da Feliz. Ela não consegue escapar dos problemas. Ele fica pensando em como pode ajudar esta mulher tão teimosa que não irá aceitar o dinheiro dele. Em poucos minutos, a casa do Rerá está um desastre completo, com brinquedos e roupas jogados por todo lado. Ele reclama e a Carsu, jogada no sofá, responde tranquilamente que ele deve acordar mais cedo amanhã para arrumar. Ele fica sem entender nada, mas antes que consiga falar mais alguma coisa, Carsu manda ele ajudar o Denis a fazer lição de matemática. Ela está mandando ele fazer tudo, exatamente como ele está acostumado a fazer com as mulheres. A Selim começa a brincar com o slime e ele reclama que vai manchar tudo, enquanto a Carsu diz que eles podem fazer o que quiserem. O Rerá está começando a entender que esse retorno não é bem o que ele imaginou. Feliz está chateada porque a casa ficou vazia sem a Carsu e as crianças. A irmã que fala para ela não se preocupar. Eles estarão de volta logo logo. Ela aproveita para falar que é fã da mãe, da força que ela tem. De volta na casa do Rerá, ele está enlouquecendo tentando ensinar matemática para o Denis, enquanto a Carsu se diverte no sofá. No meio de toda aquela confusão, ela anuncia que vai dormir porque está exausta e deixa o Rerá sozinho com as 3 crianças e a bagunça toda. É impossível não rir vendo ele com aquela cara de quem caiu numa armadilha que ele mesmo construiu. Na mansão, o Racião percebe que a empregada está com um hematoma no olho e ela tenta disfarçar, dizendo que bateu na porta. Ele responde que precisa encontrar essas portas que batem em mulheres e fazer o mesmo com elas. Hassan chama-o de Laver e descobre que o marido da moça trabalha para eles. Ele manda investigar se ele bate nela e nos filhos, ordenando que, se for o caso, vão tratar do assunto. No café da manhã em família, a Carsu anuncia para o Rerá que não vai mais trabalhar e vai ficar em casa como uma dama. Ele comemora, dizendo que isso mesmo, que tem um marido como uma montanha atrás dela e não precisa mais trabalhar naquela livraria. Logo depois, ela fala para ele ir buscar as crianças na escola, porque ela não poderá ir, e pede o cartão de crédito preto, aquele com limite maior, dizendo que vai às compras. Ele não tem a menor ideia do que está por vir. Carsu liga para o Chevidete, que está do lado do Átila, e avisa que não irá trabalhar por uns dias. Ele inclusive pode demiti-la se quiser. Carsu desliga sem dar tempo de uma resposta, e os dois ficam sem entender nada. A irmã que está procurando emprego numa agência, mas a atendente informa que não pode ajudar porque ela não tem currículo nem experiência. Ela vai a várias agências depois dessa, mas fica sem saber o que fazer, recebendo não atrás de não. A Turcã e a Feliz conversam sobre a iminência da venda das casas. Turcã está triste, estão tão acostumadas a viverem uma do lado da outra, ela não consegue acreditar que vão mesmo sair de lá. Para animar um pouco, ela conta que foi no restaurante do Hassan e falou poucas e boas por ele ter mexido com a irmã dela. As duas dão boas risadas. Randê liga para Lali, que conta para ela que o Rerá e a Carsu fizeram as pazes e ela voltou para casa com as crianças. A ex-amante fica de boca aberta. Enquanto isso, Carsu está no shopping comprando o lustre de cristal mais caro da loja.
Ela ainda compra tapete, máquina de smoothie, utensílios de cozinha e várias outras coisas e manda tudo entregar no mesmo dia. Karsu está destruindo o cartão do Rehá com um sorriso no rosto. No café, Mert chega todo animado com a novidade. Conseguiu trabalho cantando numa after party para celebridades e convida todo mundo. Já Feliz está na imobiliária e ouve do corretor que apareceu um comprador para as duas casas, um tal senhor Harun, que além de tudo aceita que elas fiquem morando lá como inquilinas e vai pagar o valor integral à vista. A Feliz olha para ele com aquela mistura de alívio e desconfiança. Será que ela já suspeita de quem é esse comprador? Porque nós vamos descobrir agora mesmo. O corretor liga para o Dilaver e confirma que está tudo certo por lá. O Hassan vai comprar as casas por um valor mais alto do que elas valem, usando o nome de Harun. Ele não quer que a Feliz precise sair de casa, e por isso o nome dele não pode surgir na negociação. O Hassan fica satisfeito por ter encontrado uma forma de ajudar sem ser detectado. O Átila desabafa com o Mert, contando que bateu no Rehá e Karsu o aposou sem saber dos detalhes. Ele fala que não aguenta mais. Aos olhos da Karsu, ele sempre será culpado, em qualquer situação. Ele diz que não dá para construir um relacionamento assim. Para piorar, a Karsu ainda se mudou para a casa do Rehá. O Mert fala para ele não se preocupar, irá resolver isso. Que plano vai sair disso, hein? Se você curtiu esse resumo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E compartilha com aquela amiga que precisa acompanhar essa novela junto com a gente. Nos vemos no próximo capítulo de Coração de Mãe. Tchau, tchau.